Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para dicas de leituras, distopias, ficção científica, sci-fi. O Brave New World do Aldous Huxley, que vai falar lá nos anos 30, né? Ou seja, vamos aí para 100 anos, né, desse livro. Ele vai falar da distopia. Ou seja, a gente já falou de vídeos aí sobre o que é distopia. Distopia é o contrário da utopia, né? Utopia imagina um mundo melhor, né? Uma sociedade organizada. Depende para quem também, né? E a distopia é aquele mundo que deu errado. Deu errado, tentaram fazer uma coisa, manipularam ou o corpo, ou a mente, ou a sociedade, alguma coisa, ou o planeta, né? Foi manipulado, o clima foi manipulado e alguma coisa deu errado. E aí é chamado de distopia. Então tem várias distopias, né? Essa é uma das mais famosas, de Meu Mundo Novo. Tem aquela Laranja Mecânica, tem 1984, né? Tem o Conto da Aia, tem o Fahrenheit 451 ou 451, né? Então, ou seja, tem vários, né, distopias, aí tem um monte, né? Distopia juvenil, tá na moda distopia. Essa aqui é famosíssima porque se passa no século 26 ou na era ou o ano 630 depois de Ford, porque aqui o Ford é o Messias dessa civilização aqui, né? Tiveram guerras, né? Aconteceram guerras, e o que sobrou resolveu, né, fazer uma sociedade organizada. E aí já estão no ano 630 depois de Ford. Ford é aquele inventor do modelo T, né, do Fordismo, a produção em série, né, aquela linha de produção. E aqui também tem uma crítica também à organização da sociedade, também algumas referências a castas, né? Castas que a gente sabe que tem lá na Índia, né? O sistema hindu. Você tem as várias castas, né, da Índia. Eu fiz aqui uma colinha das castas, né, hindus, que são os brahmanes, né, que são os pensadores, os letrados, os professores, né, os sacerdotes. Você tem os kshatriyas, né, que é os militares, os guerreiros. Você tem os vaishyas, que são os fazendeiros, comerciantes. Você tem os sudras são os serviçais, né? São os artesãos, os operários, e tem os dalits, né? Que aí são os intocáveis, né? Então esse sistema de castas também vai acontecer aqui no Brave New World. Brave New World, que é uma citação da Tempestade, The Tempest, né? Que é uma peça lá última peça do William Shakespeare, né? E aqui tem várias citações do William Shakespeare, né? Que tem um personagem aqui que vamos por parte. E essa obra tem várias referências, né, a esse sistema de classes, que tem um sistema de classes aqui. A gente vai ver que as pessoas são formadas, né, nesse sistema de classes. O livro todo tem várias referências a William Shakespeare, o Henry Ford, ao Freud, até o Freud, né? Vai ter referência aqui ao H.G. Wells, né, da Guerra dos Mundos, né? Dr. Wells. Tem o Pavlov, né, que é um cientista que fez o behaviorismo, né, que esse reflexo condicionado. Vai ter referência ao Malthus, que é aquela ideia de, né, que a fome, né, seria porque a população alimentar mais do que os meios, né, de produção, assim, de alimento, né? A produção de alimento não seria suficiente para alimentar o povo, etc. Referência ao Marx, é um personagem que chama aqui Bernard Marx. E o Mustafa Mond é uma referência aqui. O Mustafa, que é um presidente lá turco, e o Mond é um industrialista, um líder industrial lá, inglês, chamado Alfred Mond. Né? Então essas são referências que tem na obra. Interessante aqui o sistema de castas. O sistema de castas que vai ter, as pessoas vão ser formadas, né? Os alfa, os beta, os gama, os delta e os ipsilons, né? Que são as letras do alfabeto grego. E aí cada pessoa vai ser formada para fazer parte dessa classe social. Então os alfas são os cientistas, pensadores, os filósofos, né? Os psicólogos. Então toda essa classe que vai ter acesso à educação, né? Acesso à educação, vai ser formada fisicamente plena, né? Mente fisicamente plena para esse trabalho intelectual. Depois você vai ter o beta, que é o pessoal também que pode ser pensador, pode ser filósofo, pode ser professor, pode ser secretário, só que aí já é um nível mais menor de acesso à informação, formado também, aqui no caso a clonagem, né? Isso que a gente fala isso aqui, a questão da clonagem, né? Essas pessoas já são formadas, clonadas, para terem essa classe, para pertencer a essa classe social. E aí você vai ter os gama, assim por diante. Então cada classe vai ter essa formação genética, né, clonada, para já
assumir e não vai achar ruim, né? Não vai achar ruim, vai achar plenamente, porque vai ter tanto o trabalho genético, ou seja, o corpo vai ser formado idêntico àquela classe, e também ela não tem ideia de liberdade, não tem ideia de liberdade, né? A pessoa vai estar ali tranquilo, já foi formado para aquele lixo, está encaixado naquela classe, já foi ensinado a ser daquela classe, então não tem essa ideia de ascensão social, né? Quem é gama sempre vai ser gama, quem é beta sempre, né? Aí o problema que vai surgir aqui com os personagens, que é o Helmholtz Watson, ó, Watson aqui, e o Bernard Marx, vai ser o seguinte: eles são alfas, né? Só que o Watson, ele é um cara assim muito top, um cara muito top. Então isso vai causando ele uma percepção de si, um questionamento de si, que vai destacar ele dos outros, o que não é bom, porque esse mundo aqui não quer solidão, esse mundo não quer pensamento, né? Todos os pensamentos que existem, pensadores aqui, é para pensar o que o sistema já quer, né? E o Bernard Marx, ele vai sentir, ele tem problemas, de acontecer algum problema aqui, que ele não é o físico tão especial como os outros alfas, então ele se ressente disso, ele não tem um sucesso com as mulheres, né, igual os outros têm, então essa questão, ele é inteligente igual os outros, só que ele também flutua nessa questão, é um flutuante. Essas pessoas flutuantes, né, que depois vão se tornar subversivos para o sistema, vai ter até uma ilha lá que eles vão destinar esses caras que começam a pensar demais, né? Então esses personagens vão ser aquelas pessoas assim, que vão pensar além do sistema, que o sistema não quer que ninguém pense, que é um sistema aqui de prazer, né? É um sistema de entretenimento, de diversão, né? Ninguém é de ninguém, não tem família mais, as pessoas são geradas por clonagem, né? Então não tem família, não tem pai, não tem mãe, e as pessoas não casam. Então aqui, né, o sexo é livre, a sexualidade é livre, né? Então é um mundo contrário de 1984, né? O 1984 do Orwell, que é um sistema de restringir a sexualidade, todo mundo trabalha para o Estado, todo mundo só pensa no Estado, minutos de ódio, né? Esse aqui não, isso aqui é muito mais sutil, né? Muito mais prazer, e assim, se mesmo toda essa doutrinação não fizesse efeito, você tem uma droguinha lá, né? Um alucinógeno lá, né? A pastilha, né? A pastilha para você ficar soft, leve, né? Então assim, um mundo muito mais clean, né, do que o 1984. Então aqui não tem mais nações, não tem mais línguas nacionais. O cara fala assim, aquele filósofo polonês, mas não existe mais polonês, não existe latim, né? Essas línguas, então só deve existir o inglês reformado, né? Já que são 400 anos no futuro, né? Cerca de 400 anos no futuro. Uns 500 anos no futuro, né? 500 anos no futuro, que vai ser essa era. Lembrar que já tem 100 anos o livro, né? Então é 500 anos no futuro. Muito bem, aí esse romance a gente pode separar em duas partes, que o Bernard Marx vai levar a sua colega e amante Lenina Crowley, né, para uma viagem a Malpaís. Malpaís é uma reserva indígena, que é onde é o Novo México hoje, né? Então os índios norte-americanos foram preservados, aí as outras pessoas que não querem, né, e ou não tiveram acesso a esse mundo maravilhoso, né, o admirável mundo novo. Então elas vivem como nós vivemos, né? Nós somos aqui os selvagens, né? Porque as pessoas que vivem lá são selvagens. Então eles têm pai, têm mãe, vivem do cultivo da terra, né? Não tem indústrias, o povo das cavernas. Então o povo que vive sem indústrias, sem consumo, né? Sem foguetes espaciais, sem essa parte tecnológica, são selvagens, né? Então esses índios, né? E aconteceu que uma das betas, né? Essas secretárias lá, foi para uma viagem de aventura com outro alfa, né? E ela se perdeu lá. E aí teve um filho que nasceu lá sem a engenharia genética da coisa. E aí é o John o selvagem, porque aí o Bernard Marx vai levar esse jovem para a civilização, e aí esse jovem o selvagem vai ficar chocado, né? Porque ele é um cara que, né, ali nos cultos xamânicos, né, a religião daquele pueblo, né, pueblo ali no México, o Novo México, e aí ele vai ficar chocado com esse mundo novo, o admirável mundo novo, né? E ele levou o livro de Shakespeare, ele lê Shakespeare, né, teve acesso a livro, porque neste mundo aqui não tem livros, ninguém precisa de livro, tem filmes, tem teatro, né, tem shows, então para que você vai ler livro? Né? Livro é coisa de pessoas solitárias, né? Então esse é o mundo pós-Ford, que é o mundo que quer estabilidade e conforto, e não quer saber de liberdade, livre-arbítrio, essas coisas, não, isso é coisa antiquada, né? A ideia aqui é não ser herói, né? Não ser... a ideia de dignidade também não tem, né? Ninguém fala de dignidade humana. A ideia basicamente de estabilidade, conforto, consumo e felicidade, né? Aí vamos questionar o que é felicidade, né? O que é felicidade? Pensar demais
é ficar infeliz? Então não pense, né? Seja feliz. Então, essa questão de entrar o selvagem vai ser o contraponto, porque até o início, né, na metade do livro, você tem a visão dos diretores, né, dos escolásticos aqui, esse Mostafa Monde, que é o líder aqui, que vai explicar, não, para que ficar perdendo tempo assim? A Bíblia também, a Bíblia é muito violenta, né? A Bíblia, eles guardam a Bíblia, que a Bíblia é violenta, né? Então, ou seja, é um mundo admirável, um mundo novo, que você vai ter essas contrapartes, né? Do mundo autêntico e o mundo artificialmente montado, né? Então é basicamente isso aí. O selvagem é interessantíssimo, porque ele é o contraponto de todos os personagens da história, porque ele é o cara autêntico, o cara espontâneo, né? Ele não foi programado geneticamente, então é interessante que ele é imprevisível, né? Então fica a dica do Admirável Mundo Novo. Outra dica aqui que eu vou passar para vocês é o Eu, Robô, do Isaac Asimov, que é ficção científica, né, em que tem aqui a doutora Susan Calvin. A doutora Susan Calvin, ela vai ser uma psicóloga de robôs, né? Acredite se quiser. A psicóloga de robôs, ela nasceu, né? Porque esse livro aqui dos anos 40 são vários contos que foram compilados nos anos 50, lembra muito as Crônicas Marcianas, né? No sentido de que as Crônicas Marcianas foram divulgadas em revistas ao longo dos anos, no final dos anos 40, esse aqui ao longo dos anos 40, e reunido em livro em 1950, igual os Crônicas Marcianas do Ray Bradbury, que eu já falei aqui, dediquei vários vídeos, né? E o Asimov também é autor do Homem Bicentenário, dos anos 70, né? E também da Fundação. E aí ele liga a Fundação com os robôs, né? As 3 leis, aqui tem as 3 leis da robótica, né? Em que o robô não pode, né? Atacar um ser humano, né? O robô não pode atacar um ser humano. Deixa eu achar aqui as leis da robótica. O ser humano e o robô também não pode. Primeira lei: o robô não pode ferir um ser humano ou, através de inação, permitir que um ser humano seja ferido. A segunda lei: um robô deve obedecer às leis dadas por seres humanos, exceto se tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei, né? Então ele faz vários contos em que aqui tem pessoas que não gostam de robôs que são usados como exploradores dos planetas, né? Que é a expansão espacial, né? A doutora Calvin, ela nasceu em 1982 e vai morrer em 2064, né? Então ela está viva ainda, né? Porque ele escreveu nos anos 40 jogando a história 40 anos no futuro. E aí vai ter todo um trabalho, né, de mostrar como é que os robôs fazem parte da civilização. E aí tem pessoas que detestam robôs, pessoas que são apaixonadas por robôs que começam a ter poderes assim, de telepatia, né? Daí vai para fantasia também. Então são várias histórias que o que tem em comum são pesquisadores de robôs, né? Os primeiros robôs, e a doutora Susan Calvin, que é uma psicóloga de robôs, né? Por incrível que pareça. Só que os robôs são diferentes dos androides, né? Androides ainda é outra praia, né? Androides seriam mais orgânicos, né? Mas aqui são robôs mesmo, são robôs que convivem com as pessoas, né? Trabalhos domésticos, né? Prestam serviços, então são serviçais, robôs são serviçais, né? Dessas pessoas no futuro. E aí, uma dica que depois eu vou ler semana que vem, né? Para fazer mais um vídeo específico, que é o jogador número 1, que é uma distopia, né? É um mundo futuro e que foi arrasado, né? Não tem mais, é o Mad Max, não tem mais gasolina, não tem mais água, não tem mais como construir casas. Pessoas vivem lá em vans, né? Amontoadas, né? Uma em cima da outra. E aqui as pessoas têm acesso a um mundo digital, um mundo virtual, né? De grátis, desde que elas paguem alguns benefícios, né? Usar os avatares lá nos vídeos, né? Dos videogames. E aí as pessoas ficam lá o dia inteiro, né? Quem pode ficar o dia inteiro dentro do mundo simulado. É o Matrix, né? O Matrix. E aqui vai morrer o criador desse jogo, né? Esse jogo virtual aqui, o Oasis, né? O mundo virtual. E ele vai deixar um easter eggs, né? Vai poder pessoas encontrarem chaves e encontrarem uma fortuna. Quem vencer o jogo, que isso é um jogo, né? Pessoas vão encontrando pistas ao longo desse jogo. E aí quem descobrir o jogo vai, né, essas pistas, vai ganhar esses milhões aqui desse bilionário excêntrico, Elon Musk aqui, né? Esse Elon Musk, o Elon Musk, né, do livro, que é um cara que, né, assim, tipo um Bill Gates, né, um cara que, né, da informática, que é, né, obviamente aqui é uma ficção, mas ele é montagem de vários desses bilionários da ciência que nós temos hoje em dia. E ele criou assim todo mundo baseado nos anos 80, né? Porque, né, a juventude foi nos anos 80 e
cheio de easter eggs dos anos 80. Então quem gosta dos anos 80, a gente vai ver, né? Tem vários filmes, games, né? Robôs, Star Wars, tudo que tem os anos 80 tem na história, né? E tem o filme do Steven Spielberg, né? Interessante, vai fazer o filme 2, né? Já tem o livro 2, que é o Jogador 2, né? Então é interessantíssimo isso aí, a dica de ficção científica e distopia também, né? Então beleza, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.